Oi, gente, essa semana eu, muito chique, dei uma entrevista para um portal online de notícias. E aí foi uma entrevista sobre crédito e débito. Inclusive me sigam no Instagram, porque quando essa entrevista sair eu vou liberar lá para vocês lerem. Mas antes de conversar sobre crédito e débito, eles pediram para eu contar um pouco da minha história. Eu contei e depois eu percebi que eu nunca contei aqui no canal essa história que eu contei pra eles. Pelo menos assim, num vídeo completo, sabe? Eu sempre fui contando parte dessa história por vários vídeos, mas então resolvi gravar esse vídeo para compartilhar a minha história com vocês, como eu comecei a investir, por que eu comecei a investir, o que me motivou. Então roda essa vinheta e vamos conversar sobre isso. Bom, gente, esse vídeo, além de tudo, além de querer compartilhar com vocês um pouco da minha história, eu também quero, de certa forma, inspirar vocês, né? Na verdade, eu não gosto muito de usar essa palavra, inspirar, porque eu acho que quando a gente inspira alguém, a gente tem que ser muito foda, sabe? E eu não sou, então assim, de certa forma eu quero dar um exemplo pra vocês, enfim. E aí é o seguinte, eu comecei a investir muito nova, eu tinha 18 anos, quando eu ainda tava na minha faculdade de publicidade. Eu fiz publicidade porque no meu terceiro ano do ensino médio eu decidi que eu queria ter um blog de moda, eu criei um blog de moda. Eu sempre quis, na verdade, ser arquiteta, desde assim, sei lá, 15 anos eu queria ser arquiteta, mas chegou no meu terceiro ano, eu criei esse blog de moda e achei que se eu fizesse publicidade na faculdade, a faculdade iria me ajudar mais a alavancar o blog, e aí por isso eu abandonei a ideia de ser arquiteta e fui fazer publicidade. Inclusive, às vezes, até hoje, gente, eu juro pra vocês, confessando aqui, às vezes eu paro e penso, cara, se eu tivesse feito arquitetura, será que eu ia ser mais feliz? Porque assim, até hoje eu gosto muito da área, me identifico muito, mas graças a Deus hoje eu também sou muito, 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 muito feliz com o que eu faço. Enfim, né, a vida tem os seus caminhos. Mas de todo jeito, acabou que eu fui fazer publicidade, cheguei na faculdade de publicidade, não me identifiquei 100% com a área. Ao mesmo tempo, larguei o blog porque aquilo parou de fazer sentido pra mim, já não era mais o que eu queria fazer, o que eu gostava de falar, porque eu falava sobre moda, beleza, enfim, maquiagem, coisas que até hoje eu gosto muito, mas eu não tava mais curtindo escrever no blog, sabe? Aí eu abandonei, continuei na faculdade de publicidade, não porque eu me identificava com a área, mas sim porque tudo que eu tava aprendendo ali na faculdade, eu tava vendo muito valor no sentido de usar aquilo pra criar o meu próprio negócio, que foi o que eu sempre quis, desde quando eu queria ser arquiteta, desde quando eu criei meu blog. O intuito de tudo isso era eu ter o meu próprio negócio. Então eu fui fazendo a faculdade de publicidade, curtindo ali o que eu tava aprendendo, pra pegar aquilo e quando eu me formasse, botar em prática, né, através do meu negócio. Só que aí no meio disso eu comecei a estagiar, o meu primeiro estágio, inclusive, né, por eu gostar muito de moda, foi na Shop 126, que é uma loja que não existe mais, mas era uma loja muito grande aqui no Rio, e eu comecei a estagiar lá porque eu queria, de certa forma, aprender na prática com o mercado de moda, né, pra depois, naquela época eu tinha vontade de criar a minha marca, enfim, mó rolê, né? Olha como a vida dá rolê, gente, porque hoje isso não tem nada a ver comigo, por mais que, como eu falei, né, eu ainda curta muito moda, enfim, essa área. Mas aí eu comecei a estagiar na Shop 126, consegui o estágio, cheguei em casa e contei pro meu pai e pra minha mãe. Falei, gente, consegui o meu primeiro estágio, vou trabalhar. Aí meu pai chegou pra mim e perguntou, esse estágio é remunerado? Aí eu falei, sim, vou ganhar. Na época eu ganhava acho que R$800. Vou ganhar R$800. Aí ele, então você que tem aí as suas ambições, né, quer ser dona do seu próprio negócio. Na verdade, eu sempre quis ser dona do meu próprio nariz, eu sempre quis ter as minhas coisas. Por que você não começa a investir o seu dinheiro? Eu tô começando agora, é bem legal. Eu acho que você deveria começar também. Só que, cara, gente, até então, esse assim foi o meu primeiro contato com a palavra investimentos, porque até então eu não tinha noção do que isso significava, eu não tinha noção do que seria investir o meu dinheiro. E eu nem tinha dinheiro, foi assim, meu primeiro dinheiro, né, que eu tive, só que eu falei, cara, eu vou procurar isso aí porque eu realmente eu quero ser dona do meu próprio negócio e o que eu tiver que fazer pra ter o meu próprio negócio eu vou fazer, então vou ver que rolê é esse de investir o dinheiro, investimentos. E aí foi quando eu recebi o meu primeiro salário, fui pesquisar o que era isso e assim, gente, eu me apaixonei porque eu entrei em contato com um mundo que até então eu não tinha noção que existia e era um mundo que assim, me fascinou pelas possibilidades. E aí eu até contei isso pra galera lá do portal, que eu nunca vou esquecer que meu primeiro investimento eu fiz com R$315 num fundo de renda fixa, foi um fundo de crédito privado. E aí eu comecei a investir e desde então nunca mais parei. Fui sempre buscando conhecimento, fui sempre buscando
buscando entender mais sobre os produtos, sobre os investimentos, sobre estratégia, e cada dinheiro que eu recebia todos os meses eu investia, e é assim até hoje. Eu invisto todos os meses religiosamente até hoje, e eu acho que se hoje assim eu tô conquistando coisas que assim eu fico feliz, é porque eu comecei cedo e porque eu tenho constância nos meus aportes. Então, compartilhando essa minha história com vocês e de certa forma inspirando vocês, essa é uma dica que eu tenho pra dar. Talvez você aí já esteja numa idade mais avançada, né? Não tenha 18 anos como eu tinha na época, mas nunca é tarde pra começar. E outra, mantenha os aportes. Mantenha os aportes constantes. Invista todo mês. Cuide do seu dinheiro, cuide das suas finanças. Faça sobrar todos os meses, por isso é tão importante as finanças pessoais. Eu bato muito nessa tecla aqui no canal por causa disso, porque é muito importante que sobre pra você estar conseguindo investir todos os meses, estar mantendo os aportes constantes, porque só assim você vai vendo o seu bolo aumentar e aí os juros compostos conseguem fazer o trabalho deles, porque não adianta os juros compostos trabalhar no montantezinho pequeno. Você tem que estar ali aportando mês a mês pra estar conseguindo fazer o bolo crescer, e aí ó, os juros compostos vão só engordando ele. Então, tirando assim da minha história, uma dica comece o quanto antes e mantenha os aportes constantes. E aí, gente, eu também gostaria de compartilhar que assim, nem tudo na vida é maravilhoso, né? Eu comecei de forma errada. Eu tanto bato aqui no canal na tecla, né, de que é importante a gente montar nossa reserva de emergência, é muito importante que o primeiro passo seja a reserva de emergência. E como eu falei pra vocês, meu primeiro investimento foi num fundo de crédito privado, que hoje assim, eu nem gosto. Entendendo mais do mundo dos investimentos, crédito privado é um negócio que eu nem curto, sabe? Mas eu só fui entender isso depois de muito estudo. Inclusive, né, continuando a história que eu pulei uma parte, depois disso eu me formei em publicidade, eu tava investindo e apaixonada por esse mundo, eu resolvi que eu queria migrar de área e fui fazer pós em finanças e investimentos. Na época eu me formei em publicidade e fui trabalhar no negócio da minha família, mas logo depois eu decidi criar o Pé de Meia porque eu queria contar pra todo mundo o que eu tava vendo, que eu via que muita gente não via, e também voltando naquela minha vontade muito antiga, que era ter o meu próprio negócio. Então eu construí o Pé de Meia pra ser o meu negócio alinhado a tudo que eu amo e sabia fazer, porque eu tinha minha veia publicitária, né? Tinha ali os meus conhecimentos em publicidade, tinha os meus conhecimentos e vontade de conhecer ainda mais sobre investimentos, então eu juntei tudo isso, a minha vontade de empreender, a minha noção de publicidade, a minha noção de marketing digital, a minha noção de investimentos, enfim, e nasceu o Pé de Meia. Então, muita gente não sabe, né, mas o Pé de Meia nasceu da vontade de eu ter o meu próprio negócio, falar do que eu gosto e também usar do que eu já sabia. Mas enfim, esse vídeo tá bem bagunçado, né? Eu tô falando aqui numa ordem bem aleatória, mas voltando nos erros, como eu falei pra vocês, eu não comecei pela reserva de emergência. E aí, gente, você que tá aí querendo começar, já dei 2 dicas. Mantenha os aportes constantes e também comece o quanto antes. Mas comece da forma certa, então comece pela reserva de emergência. Aqui no canal tem inclusive uma playlist lotada de vídeo só falando de reserva de emergência. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá assistir. Mas começar da forma correta vai cortar muito atalho aí na vida de vocês. Eu, graças a Deus, não precisei de um dinheiro para estar me custeando alguma emergência, algum imprevisto. Mas se eu precisasse, eu não ia ter, porque esse fundo de crédito privado, de renda fixa, ele tinha uma liquidez muito baixa. Então comecem da forma correta. E aí até por isso que eu tô contando um pouco aqui da minha história, pra inspirar vocês e também pra mostrar os erros, mostrar que existe um caminho. Porque na época, gente, que eu comecei a buscar por investimentos na internet, inclusive em livros também, não tinha a quantidade de livros em português que tem hoje, não tinha a quantidade de youtubers que tem hoje, tá? Eu lembro que na época existia a Natália Arcuri, acho que o Primo Rico, obviamente ele existia, mas eu não tive contato com ele assim de primeira. E eu lembro que eu assistia muito, assim, o disparado que me inspirou muito foi o Gustavo Cerbasi. Inclusive, na época, eu comecei a ler todos os livros dele. Foi, inclusive, um dos primeiros livros, assim, que eu li sobre investimentos. Não o primeiro, foi do Gustavo Cerbasi, porque era ele que eu consumia muito conteúdo aqui na internet. E além de todo o conteúdo que eu procurava na internet, eu sou fofoqueira, eu sou curiosa, eu sou testadeira, eu ia testando na prática os investimentos que eu achava que ia ter a ver com o meu perfil, com os meus objetivos. Então, eu ia lá na corretora, né? Nossa, o que é isso aqui? É LCA. Eu procurava LCA. Não achei. Deixa eu ver quanto custa. Será que se eu botar aqui o meu dinheiro
eu vou conseguir entender melhor na prática como é que funciona? Vai me machucar? Não, né? Então tá, então vou testar aqui, vou comprar essa LCA. E fazia isso, gente. Meio louca, não indico vocês a fazerem isso, porque hoje o que sobra é conhecimento aqui na internet, em livros, enfim. Então, o que me ajudou muito a construir a base que eu tenho hoje foi a prática. E assim, eu olho pra trás e vejo que se eu não tivesse posto em prática o que eu tava absorvendo de conteúdo, talvez eu já nem saberia tanto. Aliás, eu não quero pagar aqui de quem sabe muito, tá? Mas eu acho que eu não saberia o que eu sei hoje, sabe? Então a prática também foi muito, muito, muito importante pra mim. E aí as pessoas me perguntam, inclusive, hoje eu recebi uma pergunta no meu Instagram, perguntando da minha pós, né? Porque muita gente quer entrar nesse mercado, muita gente quer criar canal, muita gente quer trabalhar no mercado financeiro e me procura pra entender, né, quais foram os meus passos. Até por isso também eu tô gravando esse vídeo, porque depois que eu entrei na corretora, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês entenderem esse rolê de corretora. Muita gente tem me procurado pra isso, pra seguir carreira mesmo no mercado financeiro, e muita gente tem me perguntado sobre a minha pós. A minha pós foi uma pós de Finanças, Investimentos e Banking na PUC do Rio Grande do Sul, então foi uma pós que eu fiz à distância. E na verdade eu falo que eu fiz, mas eu não entreguei meu projeto final, então eu não posso falar que eu tenho diploma, tá? Mas enfim, eu fiz todas as matérias, só fiquei com preguiça de fazer o projeto final porque eu já tava trabalhando muito, né? A academia tava me consumindo muito e eu falei, cara, um diploma é menos importante do que o meu canal. Então depois eu vejo isso e eu tô pra ver até hoje. Mas a pós, gente, ela me ensinou muito, ela me deu muita base, ela me deu muita noção estratégica, ela me deu muita noção de produto, de tipo assim, previdência. Eu nunca investi em previdência, mas eu sei o que é uma previdência, eu sei como usar ela estrategicamente por causa da pós. A pós me deu muito essa noção. Ela também me deu o por trás dos produtos, também muito cálculo, eu aprendi a fazer na pós. Então eu acho que sim, valeu muito, muito, muito a pena pra mim, e principalmente porque a minha graduação foi uma graduação de humanas, né? Eu sou publicitária, então a pós foi essencial pra mim, já adianto isso aqui. Mas às vezes, se você tem uma formação mais, digamos, de exatas, né? Se você fez economia, administração, enfim, essas matérias, né? Talvez a pós pra você seja mais um complemento, mas pra mim que assim, eu inclusive vi balanço patrimonial na faculdade de publicidade, só que não foi tão a fundo como eu vi na pós. Então, assim, foi um complemento muito bom pra mim, mas talvez não seja um complemento tão bom pra quem já tem uma formação na área. Entenderam o que eu falei, né? Mas enfim, eu recomendo muito, inclusive gostei muito. E contando agora aqui também pra vocês sobre os meus próximos passos, eu comecei a estudar no começo do ano pra fazer a prova, pra tirar o CNPI, pra virar analista de investimentos. Só que acabou que a vida foi acontecendo, trabalho, e eu não tô conseguindo, sendo muito sincera, sendo muito honesta, eu não tô conseguindo tempo pra estudar, mas essa é uma vontade que eu tenho de tirar o CNPI, eu acho que esse vai ser o meu próximo passo. Quem sabe ano que vem, porque esse ano minha vida tá assim, gente, uma loucura. Uma loucura. Depois que eu entrei na Ativa, pra quem não sabe, eu sou responsável por todo o conteúdo da Ativa Corretora, eu contei isso no outro vídeo. Gente, a minha vida tá muito, 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 muito lotada. Eu trabalho o dia inteiro e tô muito sem tempo pra estudar. E assim, eu amo estudar, de verdade. Eu amo eu sou curiosa, sou fofoqueira, eu gosto de estar aprendendo. Então isso tá me fazendo muita falta, mas eu sinto que agora eu preciso priorizar esse momento que eu tô vivendo e tirar tudo que eu tenho dele, sabe? Então eu tô postergando esse meu próximo passo. Mas, gente, esse foi um pedação da minha história, na verdade, praticamente a minha história toda. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que, como eu falei, tem muita gente que tá buscando uma pessoa pra se espelhar, pra seguir na carreira no mercado financeiro, pra criar canal, enfim. Contem comigo, eu adoro conversar sobre isso, eu adoro ajudar, porque na época que eu comecei, eu não tinha nenhum contato assim, inclusive outra coisa válida de se falar, né? Às vezes eu não tenho nenhuma amiga que tem um canal no YouTube, então às vezes você conversa com a sua amiga, sei lá, você é advogada e conversa com uma amiga que também é advogada, vocês trocam figurinhas sobre a área, né? Eu não tenho isso! Então eu senti muita falta disso quando eu comecei, porque eu queria ter uma amiga pra trocar experiência, alguém pra trocar experiência comigo, e nunca tive, então eu sei como é que é, né? E assim, eu falo, eu me disponho a falar com vocês sobre isso, porque eu sei que isso é importante também, a gente cresce muito trocando experiências. Então contem comigo, todos vocês que quiserem, assim, algum bizu que eu possa dar. Gente, eu sou muito inexperiente também, eu tô começando assim como muita gente, mas se eu puder ajudar de alguma forma eu vou ficar muito, muito, muito feliz, tá bom? Dúvidas, comentários, feedbacks, me deixem aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra mim. O meu maior objetivo de todos, by the way, é fazer o Pé de Meia virar um monstro. Então você me ajuda fazendo isso, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, compartilhando com os amigos. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!